Um pouco de luz. Sozinho numa cama de hospital, inerte, tomado pelo medo. Era esse o Jardel de agora, sem sonhos de grandeza e autoconfiança, sem controle de nada ao redor, entregue nas mãos de abnegadas enfermeiras e técnicas de enfermagem. A elas, desoladas por lidar com mais e mais casos de Covid-19 todos os dias, eu perguntava se havia mortes, se a UTI, o andar acima, estava lotada. Como resposta, expressões enigmáticas. Não falavam nem de tormentos e perdas, nem de melhoras e altas. Pareciam instruídas a não alarmar os pacientes, nem alimentar falsas esperanças. A falta de informação aumentava a minha angústia. Não saber se era noite ou dia me deixava desnorteado. A solidão latejava ao ritmo da minha dor de cabeça. Eu queria rebobinar a fita para alguns dias atrás, antes do fatídico jantar na cobertura de Iago. Teria sido prudente e chamado Amparo para nos isolarmos numa praia deserta, antes que ele e sua namorada Blasé nos transmitissem o vírus que haviam contraído no resort baiano. Não era momento para aglomerações. Os avisos constantes sobre o avanço da epidemia eram suficientes. Arrisquei minha saúde indo ao jantar por minha obsessão em ter amigos ricos, pela necessidade de integrar um ciclo social de gente de nariz empinado, mas que peida fedorento igual a todo mundo, como dizia Amparo. De que me adiantava ter amigos sofisticados, investimentos no banco, morar em um apartamento confortável no Meireles e planejar uma viagem para a Europa se eu não tinha saúde? Uma técnica de enfermagem muito delicada, novinha, devia ter pouco mais de 20 anos, disse, tentando me animar, que, embora doente e hospitalizado, eu deveria me considerar um felizardo por não ter o pulmão comprometido. Meu problema era nada frente ao terror da UTI. Jardel, fique tranquilo. Quanto menos você esperar, terá alta e voltará para casa, curado e feliz. Quando vinha trocar meu soro, repetia que eu estava com aparência ótima e me lembrava que Deus estava no controle. Elas todas, enfermeiras e técnicas, paramentadas como astronautas que desbravam o planeta hostil, me tratavam com voz branda. Como está se sentindo hoje, Jardel? E saíam tranquilas com meu sinal de positivo para ver outros pacientes, gente que só piorava. Em dado momento, me conscientizei de que meu estado de saúde não era mesmo dos piores. Havia pacientes que sofriam muito. Alguns não iriam se recuperar. Nunca mais voltariam para suas casas. Meu prognóstico era dos melhores. Me garantiam. Um cara como eu, novo, atlético, não era nem para estar ali. Maldito cigarro. 2 vezes ao dia, Amparo me mandava a mesma mensagem de áudio. Está melhor? Sentia a minha falta. Pelo menos ela. Acabei por me aborrecer com a pergunta, não aguentava mais repetir. Continuo na mesma, nem fico bom nem pioro. Desliguei o celular, não queria dar notícias a ninguém, nem saber como estavam as pessoas, quem havia adoecido, morrido, melhorado, quem estava bem. As cenas se repetiam. Eu dormia, acordava, recebia medicação, comia, dormia de novo. Sonhei algumas vezes com o corpo do mafioso jogado no chão daquela casa no Porto das Dunas. Isso me afligia. Quantos cadáveres se espalhavam em sepultos mundo afora por causa dessa doença maldita? Que indigno é apodrecer ao ar livre. Eu não passaria por tal indignidade. Se viesse a falecer, seria enterrado. Estava certo disso. Mas quem choraria minha morte? A meia dúzia de empresários com que havia me conectado nos últimos tempos? Se eu morresse, seria apenas um perdedor. E eles não suportavam perdedores. Enquanto a terra cobria lentamente meu caixão, eles estariam bebendo uísque 12 anos, numa cobertura qualquer da cidade, driblando a quarentena e falando de suas conquistas. Meus empregados dariam vivas, inclusive Zito. Disfarçavam o ressentimento, pois precisavam do emprego, e, em contrapartida, eu os tolerava, porque vendiam para mim. Mas porque sentiriam a morte de um patrão escroto? Meus ex-colegas da loja de seu Agildo abririam um sorriso ao saber que os meus pulmões tinham, por fim, me derrotado. Assistiram à minha ascensão com inveja, desde a minha estreia, verde, sem ter muita noção de como me dirigir aos clientes, passando pelo momento em que o suplantei em vendas pela primeira vez, o dia em que me tornei chefe deles todos, tomando o lugar de seu Urias, até o momento em que deixei a firma para abrir minha própria revenda de importados. Ninguém da família se abalaria com a notícia que eu tinha sido vítima de Covid-19. Eu ignorava a existência de meu pai, desprezara a tia Zélia, rompera com Valtinho. Nem mesmo meu irmão iria ao meu enterro. Só mesmo Amparo choraria por mim. Daria um pequeno show no cemitério, mas logo se livraria do luto, inventaria outra paixão.
Pensar sobre o meu próprio funeral era mórbido, mas como não se entregar à morbidez, quando tudo ao redor tem cheiro de morte? Quando o corpo fragiliza e a gente se depara com a iminência do fim, não há como não se afetar, como não temer o que vem a seguir. Apesar de não ser religioso, eu acreditava em vida após a morte, mas nunca parei para pensar se iria para o céu ou para o inferno. Nunca ponderei se o que eu fazia era certo ou errado, se era bom ou mal. Naquela cama, passei a refletir sobre os meus atos. Era o que podia fazer quando a única parte do meu corpo que funcionava a contento era a mente. Tinha todo o tempo do mundo para pensar sobre como vinha me portando, focado apenas em ter muito dinheiro, luxo e sucesso, em ser admirado e invejado, passando como um trator por cima de quem estivesse no meu caminho, destruindo laços de família, angariando antipatia e adversários, a ponto de não sobrar mais quase ninguém para se importar comigo. Se pudesse prever que acabaria sozinho na cama de hospital, teria mudado o rumo da minha trajetória lá atrás. Mas uma decisão egoísta levou a outra, e sem que eu me desse conta, acabei desprezando tudo o que podia me aborrecer ou atrapalhar na minha ascensão profissional. Eu poderia ter sido mais comedido, preservado as relações familiares, pelo menos com Valtinho. Ele se disse decepcionado comigo, nunca pensou em ter um irmão tão ganancioso. Eu gargalhei, pois não me sentia assim. Debochei dele, disse que não iria perder meu tempo em ler e ouvir suas réplicas e tréplicas. No fundo, ele tinha inveja de mim, pois eu tinha dinheiro e sucesso, e ele levava uma vida sem graça em paus brancos. Não andava em ambientes sofisticados como eu, nem conhecia gente fina. Eu estava redondamente enganado, ele retrucou. Como poderia invejar alguém tão desprezível? Ele disse que sempre procurou relevar a minha ambição desmesurada. Achava estranho eu vir de família humilde, que não dava tanta importância a dinheiro, e ser tão ferrenho em meu propósito descabido de ficar rico. Sempre optou por ver o meu lado bom, minha objetividade e obstinação, qualidades que ele não possuía, mas não via mais sentido em se relacionar com alguém que só dava valor a futilidades. Você só pensa em dinheiro e só fala em dinheiro, Jardel. Perdeu sua essência, sua alma. Essa sua obsessão ainda vai lhe levar para o inferno. Não na outra vida, nessa. As últimas palavras, antes que eu o bloqueasse no celular, tornaram a minha mente. Eu queria ficar bom para ter a oportunidade de conversar com Valtinho, de tentar resgatar nossa relação, mesmo sabendo que tínhamos chegado ao ponto de não retorno. Prometi a mim mesmo que se saísse do hospital, faria as pazes com ele, pediria perdão pelas besteiras que disse, e quando ficasse bom, procuraria ser uma pessoa melhor. Minha vida seria dividida em duas partes, antes da pandemia e depois da pandemia. No entanto, quem poderia me garantir que haveriam depois? Eu havia desenvolvido uma pneumonia. Não era um caso complicado, disse o médico. Não acreditei em suas palavras. Outros pacientes com pneumonia acabaram indo para a UTI. Com as janelas do quarto cerradas, tudo o que eu queria era a luz do dia, um pouco de luz na minha vida. Pensei em pedir a intercessão de Nossa Senhora, mas para quê? Se, além de não me sentir merecedor de qualquer graça, tinha perdido a fé. Desde a morte de mamãe, eu não rezava para ela, para Deus, eu não rezava para ninguém. Um dia, num estado entre o sono e a vigília, ouvi duas técnicas de enfermagem conversando na porta do quarto. Comentavam sobre os pacientes quase mortos, que sobreviviam entubados por mais dias do que o esperado e tomavam o lugar de outros com chances reais de sobreviver na UTI. A mais velha delas entrou no quarto. Tia Zélia? Como? Ah, desculpe. Sua voz é parecida com a de uma tia minha. Ela trabalha numa UPA. Deve estar na linha de frente no combate à doença lá pela Vila Velha. Tem muita gente adoecendo por lá. Vamos ver como está a sua temperatura e a pressão. Cadê a outra, uma bem novinha? Ela adoeceu, pegou a Covid, está se recuperando em casa. A gente faz o que tem que fazer, é nossa obrigação, mas está correndo risco o tempo todo. Eu ouvi você falando para outra técnica sobre a UTI, sobre pessoas que ocupam leitos, mas não têm mais chance de recuperação. Eu estava atendendo lá. Implorei para sair. Estava ficando esgotada emocionalmente. Sabe me dizer quantas pessoas que estavam na UTI morreram? Desculpe, eu não tenho como lhe dar essa informação. Chega e sai paciente lá em cima todo santo dia. Gente nova, velha, homem, mulher. Uns saem logo porque se recuperam. E outros porque morrem. Vamos deixar isso para lá. Ela tomou minhas medidas, deu um sorrisinho indicando que eu estava bem e saiu. Fiquei pensando em tia Zélia. Era manipuladora, aproveitadora, cambalacheira, um poço de defeitos, mas dona de um bom coração. Poderia ter ignorado minha dor quando minha mãe morreu, tocado sua vida sem se importar comigo, mas me deu a mão,
Me colocou debaixo das asas, me recebeu em sua casa, conseguiu uma bolsa de estudos para mim, me apoiou do jeito torto dela e eu a deletei de minha vida. Em pouco mais de 4 anos de afastamento, nunca tive uma única crise de remorso, nunca refleti sobre a minha ingratidão, nunca pensei em reconstruir nosso vínculo de afeto. Eu precisava consertar as merdas que fiz, tanto com meu irmão quanto com ela. Era a coisa certa a fazer, pois Valtinho e tia Zélia nunca me quiseram mal, pelo contrário. Quanto a meu pai, nem em 1000 anos o perdoaria. Na minha vida pós-Covid, não haveria espaço para o homem que sempre me rejeitou e acabou com a vida da minha mãe. Pela televisão, eu tomava conhecimento de que o mundo lá fora estava pior, que muita gente estava morrendo, que o presidente criava celeumas diariamente e confundia a cabeça das pessoas com suas declarações estapafúrdias, que médicos e outros profissionais de saúde eram aplaudidos por sua abnegação, que medidas mais rígidas de isolamento estavam sendo tomadas. Notícias que passei a evitar, pois estavam me deixando mais deprimido e fragilizado. A pneumonia, que segundo os médicos logo seria debelada, persistia, e a dificuldade de respirar me deixava cada vez mais exaurido.